Boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês que mais uma vez nos acompanham, aos amigos que assistem isso às quartas-feiras, todas às 7 horas da noite, quando publicamos essa pequena reflexão. O nosso agradecimento pela parceria, né? E esperamos que mais uma vez essas mensagens, em breve, embora curtas, porém de um conteúdo muito importante para os dias de hoje, sejam de ótima reflexão mais para frente para todos. Hoje, mais uma vez, com muita alegria, recebemos nosso irmão Paulo, que trará algumas notícias, algumas mensagens, algumas reflexões sobre o Evangelho. Paulo, tá com a gente, Paulo? Estou aqui. Opa, que legal, que bom. Obrigado mais uma vez, Paulo, pela disposição e pelo carinho de dividir com os amigos queridos mais essas mensagens. Mas antes de passarmos a palavra para ele, nós gostaríamos de, primeiramente, agradecer, né? Elevar nossos pensamentos a Jesus, o modelo e guia da humanidade, agradecendo por esta oportunidade bendita, onde, por alguns minutos, teremos acesso, contato a mais informações sobre o seu Evangelho, sobre a sua vida. Pedimos aos espíritos amigos, nossos mentores queridos, aqui também a todos aqueles que, porventura, nos assistirão no futuro, que recebam o nosso carinho, que esses mentores beneméritos possam realmente apaziguar nossos corações nesses momentos de tantos conflitos, de muitas angústias, de muitas incertezas, que eles também possam iluminar nossas mentes, a fim de que continuemos sempre seguindo o Evangelho e a luz dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, amigo querido. Obrigado ao nosso Pai incriado, Criador incriado, pela oportunidade da vida. E pedimos mais uma vez para que fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E aí, Paulo, tudo pronto? Vamos lá? Vamos lá, salve, salve. Obrigado, Flávio, por mais uma vez fazer a condução, a direção, né, dessas nossas reflexões. Uma boa noite a todos e a todas. Alegria de mais uma vez poder facilitar essas reflexões que a gente tem feito às quartas para manter um pouco, né, para dar continuidade nos nossos estudos, nas nossas comunicações, junto com os amigos e amigas do nosso Centro Espírita. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo de número 25, que está no livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, esse capítulo 25, ele tem como título Nos Dons do Cristo. E aqui Emmanuel constrói uma narrativa acerca de uma passagem que está em uma das cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 desta carta. E ali, esta frase que Emmanuel extraiu diz o seguinte: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. E aqui ele vem então nos lembrar um pouquinho da nossa natureza existencial, do que nós somos em essência, de que nós somos espíritos em essência em processo de desenvolvimento, de progresso, de evolução, tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, utilizando sempre como norte, como bússola, como modelo, o nosso querido Mestre Jesus, porque ele reúne, não é, como modelo, todas as características, todas as virtudes, todos esses dons que nós podemos e devemos, iremos adquirir neste nosso processo, nessa nossa jornada evolutiva ao longo dos milênios. Então vamos ler o que Emmanuel diz nesta lição. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras
cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Oferecemos então ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Que mensagem bonita, né? E que traz bastante conforto, que apazigua, eu acho, os nossos espíritos, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando, em que a gente, eu acho que se sente um pouco agitado com esse processo todo que nós estamos vivendo. Tem alguns pontos interessantes que a gente pode extrair aqui para a nossa reflexão. E logo no começo, um deles que eu acho interessante, que está logo no começo, é o fato de que ele, como eu disse, resume aqui a nossa natureza existencial, né? Ele diz, ele faz a gente relembrar que nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos tendo uma experiência encarnada, material, e não o contrário, nós não somos corpos que têm aqui na Terra uma experiência espiritual. Nós somos, em essência, espíritos encarnados aqui neste orbe, que é uma espécie de escola, não é? Onde a gente vem aqui para aprender, para acelerar o nosso progresso moral e intelectual. E ele diz, então, que em espírito nós somos, em essência, uma consciência. Nós somos uma inteligência individualizada, não é? E somos uma consciência, que ele diz, esclarecida pela razão. Portanto, à medida que a gente aprende, à medida que a gente compreende quais são as leis que regem a vida no universo, qual o sentido de tudo isso, por que a gente está aqui, as leis espirituais, não é? Que fazem parte da existência, que fazem parte do que é todo o universo, a gente aos poucos vai expandindo essa nossa consciência e adquirindo aos poucos os valores morais, as virtudes necessárias que nós precisamos para continuar nesse processo de evolução espiritual e moral. Consciência, então, a gente tem, e talvez essa é uma das coisas que diferencia nós, né, animais humanos dos outros, é de ter a consciência da própria existência, a percepção dos fenômenos que rodeiam a nossa própria existência. E quanto maior for a nossa capacidade de expandir essa consciência, através do esclarecimento, como ele diz, né, pela razão, pelo conhecimento, nós vamos aumentando a nossa capacidade de discernir aquilo que é bem, aquilo que é mal, de ter bom senso, de ter equilíbrio, não é? E para que isso possa acontecer,
a divindade ela nos deu um presente maravilhoso, que é a lei de reencarnação. Porque imaginem só se nós, espíritos que somos gerados de forma simples e ignorante, não tivéssemos múltiplas tentativas, múltiplas oportunidades para que a gente pudesse, aos poucos, ir formatando quem nós somos, aos poucos ir mudando quem nós somos e melhorando, obviamente, esse molde, fazendo um molde cada vez mais bonito, cada vez mais iluminado, deixando para trás esses cristais de sombras, como Emmanuel fala, que a gente vai adquirindo inevitavelmente através dos milênios, porque nós somos criados de forma simples e ignorante, vivemos de forma muito primitiva por milênios, não é? E tudo isso não vai ser deixado para trás, como ele diz, de uma hora para outra, de um momento para outro. Não é? Então, a lei da reencarnação é um grande presente que nós temos, para que a gente possa, individualmente, isso é legal, né? O que ele fala aqui, logo no começo também, que é um campo de luta, a conquista da consciência, a expansão da consciência esclarecida pela razão, é uma batalha de iluminação íntima e individual. Isso não quer dizer que a gente não possa, obviamente, se utilizar da coletividade, se apoiar, ter suporte uns nos outros, para que isso possa ser facilitado. Muito pelo contrário, nós precisamos fazer isso. Lei de sociedade, que está no Livro dos Espíritos. Mas no fim do dia, essa batalha, ela é única, ela é exclusiva, é intransferível, ela é de caráter íntimo, né? Porque só nós é que podemos fazer aquele raio-x de nós mesmos, de quem nós somos. Detectar, fazer uma espécie de um diagnóstico das nossas imperfeições, dos nossos problemas, e a partir desse momento, então, ir trabalhando neles, ir corrigindo esses problemas, essas imperfeições aos poucos, à medida que a gente vai adquirindo novas virtudes, à medida que a gente vai adquirindo esses dons do Cristo, que é o nosso modelo e guia. Não é? Então, vejam, na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, deixa eu abrir ela aqui, Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E os espíritos respondem de forma bastante sucinta que o objetivo da reencarnação é a expiação, ou seja, o objetivo é que a gente possa reparar aqueles erros que nós cometemos no passado por completa e total ignorância, por não saber melhor, por não entender a nossa natureza existencial, por viver uma vida absolutamente materialista, não é? Porque era aquilo que a gente compreendia, era aquilo que a gente entendia como o objetivo da vida. E que muitos de nós ainda compreendem como seja único e exclusivamente o objetivo de vida. Adquirir, ter posses, viver dando vazão aos desejos, às vontades mais momentâneas, porque tudo depois vai acabar e não tem sentido que a gente possa falar não para tudo isso, para todos esses convites inferiores, sendo que não tem nada depois disso. No ponto de vista materialista, é assim que acontece, é assim que a gente viveu por milênios e vem adquirindo, então, problemas, né, erros, vem caindo, e a gente tem essa oportunidade, por meio da reencarnação, que é uma lei divina, de expiar, de reparar esses erros do passado. Então, eles dizem, é expiação. É aprimoramento progressivo da humanidade. Porque à medida que nós trabalhamos individualmente nessas nossas sombras, nessas nossas partes escuras da nossa existência, né, do nosso ser, que a gente vai nos iluminando, a humanidade como um todo, coletivamente, também vai progredindo. E aí ele responde, o Espírito Superior aqui responde a Kardec com uma outra pergunta. Sem o quê? Onde estaria a justiça? É interessante isso, né? Porque ele atrela a lei de reencarnação à justiça divina. Onde estaria a justiça divina se ele não desse as oportunidades para que a gente pudesse pagar os nossos erros, para que a gente pudesse expiar e para que a gente pudesse resgatar esses erros do passado à medida com que a gente vai se transformando, à medida com que a gente vai expandindo as nossas consciências e entendendo a realidade das nossas existências, né? Emmanuel, aqui no texto, ele diz o seguinte: o homem, pouco a pouco, entre as alternativas
de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, ou seja, esse processo que a gente tem de ora estar aqui na Terra encarnado e ora estar no plano espiritual, a gente vai plasmando em nós as qualidades sublimes, ou seja, a gente vai formando, a gente vai esculpindo em nós estes dons do Cristo, estas virtudes que nós precisamos, de certa forma, deixar crescer dentro de nós, germinar dentro de nós, né? Lembrando que isso é, de novo, de natureza individual, intransferível. A cada um de nós foi dada a capacidade e a possibilidade de fazer isso, né? Isso é muito bom, né? Pode ser muito bom e pode ser gerador de uma certa ansiedade até um pouco, né? Porque no fim do dia a gente sabe que tá sobre nós a responsabilidade de fazer a condução, né, do nosso processo evolutivo. Não tem mais um mestre religioso que vai fazer isso por nós, não tem mais uma espécie de receita de bolo, né, dada por algum mestre ou por algum tipo de guru que a gente possa seguir, primeiro passo, segundo passo, e a partir de então conseguir adquirir essas virtudes, conseguir nos melhorar, não é? Só a gente consegue identificar elas mesmas. Só a gente consegue, com esse olhar de raio-x individual, ir se conhecendo aos poucos e diagnosticando os nossos problemas, as nossas imperfeições, e a partir desse momento, então, tratá-las. Não existe a possibilidade de fazer o tratamento de nenhuma doença se a gente não diagnosticar elas, né? E neste caso, as nossas imperfeições, os nossos problemas, nós é que podemos fazer isso. De novo, nós podemos lançar mão, obviamente, do suporte da coletividade, estudando, aprendendo uns com os outros, né? Isso, obviamente, que a gente pode dando suporte afetivo, tudo isso é importante durante esta nossa encarnação, para que a gente possa então fazer esse processo, né, de cura, de transformação, esse movimento interno de modificação individual, né? Então, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai expandindo a nossa consciência e compreendendo cada vez mais a natureza, não é, da nossa existência, que, de novo, é uma natureza espiritual. E quando a gente entende isso, que nós somos espíritos encarnados aqui na Terra em um processo, como se fôssemos estudantes, né, em processo de aprendizado, de crescimento, de evolução, fazendo provas, né, reparando, resgatando, nós conseguimos aos poucos migrar um pouco desse paradigma materialista, deixar um pouco para trás essa ideia de que a vida é agora e de que a gente precisa acumular, possuir, usar muito em excesso, dar vazão aos nossos desejos de ordem sexual, de ordem da alimentação, e resume a existência somente em reprodução e crescimento biológico, né? Crescimento tecidual. Não é para isso que a gente está aqui. Obviamente que essas coisas são importantes, isso faz parte da nossa natureza humana, mas a gente está aqui por um motivo um pouquinho diferente, que é acumular essas experiências, que é acumular essas lições para que a gente possa progredir. Então, quando a gente modifica um pouco o nosso paradigma, a nossa bússola interna, nós entendemos que a vida material, ela é importante, a gente tem que viver da forma como a nossa geração vive, não é? Utilizando minimamente o possível o que nós temos aqui, para que a gente utilize isso para o nosso próprio crescimento, mas a função, obviamente, não é a vida material em si. A função de a gente estar aqui não é de acumular, não é de ter posses, não é de dar vazão a todos os nossos desejos e a todos os convites inferiores. Ele é de progredir, de expiar, de reparar, de fazer resgates, né? E agora a gente está passando por esse momento em que a gente pode se perguntar, né, como eu posso, como Emmanuel convida aqui, a gente oferecer ao divino cultivador, ao Mestre Jesus, o vaso do coração, para que essas sementes da virtude que
é bom a gente lembrar, foram todas plantadas em nós. As sementes estão ali, ainda latentes. Elas precisam que a gente coloque dentro desse vaso do coração o solo adequado para que elas possam germinar. Eu acho que a gente está passando agora por um momento interessante de se perguntar, não é? Como eu posso oferecer o vaso do meu coração ao divino cultivador? Porque esse momento que nós passamos, que é um momento de flagelo humano, que está ali na lei de destruição, também no livro dos Espíritos, pandemias, guerras, desastres naturais, todos fazem parte da lei de destruição, que tem como objetivo maior o nosso progresso. Serve como uma espécie de acelerador, de catalisador do progresso da humanidade. Não é? Não existe aqui nenhum tipo de sadismo divino de querer assistir a humanidade passando por problemas como esse. Geralmente isso acontece por uma questão por uma atenção à lei de ação e reação, por uma resposta da natureza à nossa própria atividade aqui na Terra, e Deus permite que isso aconteça para que sirva como uma espécie de catalisador para o nosso progresso, né? E agora eu acho que a gente tem essa oportunidade de se perguntar bastante como eu posso, nesse momento, que é difícil para muitos de nós, que é complicado, que a gente ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo, mas que também pode trazer oportunidades ímpares, eu acho, de a gente talvez fazer esse mergulho íntimo, né? Esse mergulho interno que a doutrina espírita tanto nos convida a fazer, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa fazer esses diagnósticos da nossa alma e aos poucos melhorando, e aos poucos expandindo as nossas consciências e se esclarecendo, não é? E melhorando espiritualmente, moralmente. Então, eu acho que tem tantas lições que a gente pode tirar nesse momento, né? Em termos de virtudes que possam ser desenvolvidas em relação à empatia, né? Com tantas pessoas que passam por dificuldades, tantos doentes, tantas famílias que sofrem, a compaixão, a solidariedade, a fraternidade, para que a gente possa cada vez mais reunir pessoas em torno de causas nobres. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer isso com tantas pessoas que sofrem com a crise econômica que ocorre em paralelo a essa crise de saúde pública, não é? Porque muitas pessoas perderam seus trabalhos, perderam a sua fonte de renda diária, não é? Como a gente pode, nesse momento, tentar olhar para todos como irmãos e irmãs de verdade, né? E formar grupos e formar redes de apoio onde a gente possa se auxiliar. São várias lições que eu acho que a gente pode retirar desse momento, que é um momento de introspecção, que é um momento de deserto, eu acho, pessoal, para muitos de nós, não é? Essa crise está revelando tantos problemas que nós temos ainda do ponto de vista social, tantas inequalidades, tantas injustiças, todas coisas que nós construímos. Nós construímos como coletividade, como sociedade. Então, faz parte agora, só depende de nós a gente ir consertando isso aos poucos, né? E também em relação ao que a gente tem feito com o nosso planeta, o que a gente tem feito com os ecossistemas, né? Nesse paradigma materialista que nós temos vivido por muito tempo, a gente tem sido um grande predador do nosso planeta e da natureza. E eu acho que isso também tem se demonstrado agora nesse período que nós ficamos recolhidos, o quanto alguns índices, né, ambientais melhoraram durante este processo. E também uma outra observação que é importante, de que pandemias como essa, e como as outras que nós tivemos no passado, e como as futuras que nós ainda teremos, todas elas têm como origem a forma em que nós interagimos com a natureza e com os animais, né? Então, tem muitas lições que eu acho que a gente pode aprender nesse momento, e que eu acho que a gente pode, aos poucos, ir se perguntando de tudo isso que está acontecendo ao meu redor, como eu posso, então, ir oferecendo aos poucos solo fértil ao vaso do coração para que eu possa germinar essas virtudes do Cristo em mim mesmo. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Mais uma vez, uma boa noite. Que Deus e nossos espíritos amigos superiores possam abençoar a todos e a todas, e uma boa semana. Fantástico, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua preparação, essa viagem interior
embora seja a mais curta que nós façamos, é sempre a mais difícil, a mais complexa, né, como aprendemos aí. Mas como a gente aprende com o Evangelho, né, o modelo e guia já nos foi dito, já nos foi compartilhado, que é Jesus. Então, com ele em nossas imagens, em nossas mentes, vamos mais uma vez agradecer o Paulo, né, pela sua dedicação, pelo seu tempo, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, pelas oportunidades tantas que temos recebido, Jesus. Agradecemos também pelas dificuldades, pelos obstáculos, que temos a certeza, eles nos fazem pessoas ou espíritos melhores. Agradecemos aos nossos mentores, benfeitores, anjos, guardiões queridos, por todo o auxílio, pelo amparo, pela dedicação em estarem conosco sempre. E se pudermos ainda pedir para que levem nossas preces ao nosso Pai de amor e bondade, para que possa, em um só sentimento, em uma só emoção, abraçar todo o nosso planeta, Pai querido, que passa por momentos complicados. Porém, temos a certeza que, depois disso tudo, o sol renascerá e nós sairemos ainda mais fortes, mais juntos e mais companheiros uns dos outros, que é o nosso objetivo maior, vivendo em sociedade. Obrigado, Pai querido, e fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Paulo, obrigado mais uma vez. Amigos queridos que nos acompanham, o nosso abraço, a nossa gratidão pela assistência, por nos prestigiar, e nos vemos daqui uma semana novamente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.